Olá, Júlio. Sim, meu doce. Hoje falamos de Marcos Chagas, que tem agora 60 anos, fez 14 voltas a Portugal em bicicleta, ganhou 4 em 1982, 83, 85 e 86. Deu uma entrevista à jornalista Ana Proença com questões muito interessantes, em que falou da juventude, da alimentação, dos erros e, a dada altura, fala de abstinência. Os treinadores deste ciclista importante, na altura, aconselhavam a abstinência, como aconselhavam muitas outras coisas, não é? Hoje em dia, olhando para trás, ele percebe que, se calhar, fez coisas que podia nem ter feito. É? Em termos ele fala da alimentação. E noutras áreas não fez coisas que podia ter feito. Muito bem, Júlio. Exatamente. Pronto. Em primeiro lugar, quero lhe dizer que eu tive sempre um enorme respeito por este homem, pela sua carreira como ciclista, porque eu recordo-a bem, mas por outra questão, que é, eu com muita frequência, neste momento, por exemplo, acontece, quando há provas de ciclismo, eu gosto muito de as ouvir comentadas por ele. Acho com um enorme bom senso nas suas palavras e, portanto, isso é qualquer coisa que prende o espectador. Como ele próprio diz, há quem tenha apenas memória dele como comentador e que não o conheça como ciclista. Mas isso não é? É perfeitamente lógico, não claro, é? Pronto. Ora bem, depois há logo algo que me agrada muito na entrevista, que devo dizer-lhe confirma a minha impressão, porque há uma pergunta em que se lhe põe a questão desta forma. Tem o hábito de dizer no meu tempo é que era? E ele diz não. No meu tempo era difícil, mas hoje também o é. O ciclismo, porque é de ciclismo que se está a falar, exige muita entrega. E eu aprecio muito isto, sabe? Eu mantenho-me cuidadosamente vigiado para também não dizer este tipo de frase que sai com demasiada facilidade. É, no meu tempo é que era difícil. Se tu soubesses como eu não sei o quê e tal. E, em geral, não se está a ser justo. Porque ou se está a falar de paraísos que não existiram, ou se está a falar de infernos que não eram assim tão qualitativamente diversos dos infernos que hoje em dia as pessoas também têm que encarar no seu cotidiano, e não é uma boa maneira de abordar a questão. No que disse, é em evidente relação à abstinência? A abstinência sexual. Embora ele também fale da questão alimentar, não é? Ele diz que chegou a uma altura que já não podia ver pescada cozida. Devo-lhe dizer que eu cheguei lá por outro lado, não é? Porque também nos meus tempos de estudante, não é? Eu naqueles hospitais, quando via a alimentação dos doentes, também ficava a deitar pescada cozida pelos olhos. Não é? Bom, mas ele fala da questão das relações sexuais, em que durante períodos longos, mesmo fora das provas, é bom salientá-lo, era exigida a abstinência sexual aos corredores. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com algo que está enraizado, não só na nossa sociedade. Veja, por exemplo, que há sociedades em que os homens são ensinados a ter orgasmos sem ejacular, para não perder a fonte de energia, para não perder, digamos assim, a fonte de virilidade. Mas na nossa própria sociedade, isto viu-se não só em termos da relação sexual, mas, na minha opinião, acima de tudo, de uma forma espantosa para quem se interessa por antropologia da sexualidade, em todos os mitos sobre a masturbação. Nós não podemos esquecer que no início do século XX ainda se mostrava, sobretudo à juventude, desenhos de pessoas em que se via um homem com um ar extremamente saudável, pimpão, se quiser, uma daquelas palavras que você gosta que eu utilizo, todo pimpão, e ao lado um homem de quem se dizia que era 10 anos mais novo que o outro, todo curvado e de bengala, e o que se dizia era que o primeiro não se masturbava e o segundo masturbava-se. Bom, e depois a lista de doenças era interminável, não é? Desde a sífilis à espinhela caída, tudo o que possa imaginar. Na realidade, isto foi algo que se instalou na nossa sociedade de uma maneira espantosa, porque teve inclusivamente a colaboração da medicina.
não foi só uma questão moral, foi também uma questão pseudocientífica, não é? E é muito curioso nós verificarmos, estou-lhe a citar algo de 1708. E então, no primeiro texto em que se utilizou a palavra masturbação, no homem chamado John Martin, Onânia, ele dizia, e era pobre comparado com o que outros disseram mais tarde, que a masturbação provocava gonorreia, impotência e infertilidade para aqueles que tinham uma utilização demasiado liberal da fricção das mãos quando eram estudantes. E agora veja esta coisa, que delícia. Das raparigas, ele dizia, as mulheres titilam-se a si próprias e pode-lhes acontecer o mesmo. Eu digo isto no fim porque o verbo titilar é uma coisa como delícia. Isto no século XVIII ainda? Isto no início do século XVIII. Bom, nos anos 80, os treinadores do Marcos Chagas ainda apelavam à abstinência, não é? Exatamente. Agora os tempos são outros, felizmente. E acabemos com uma coisa que ele diz, que é, a todos os níveis, no fundo, contra que é que ele se revolta? Com a robotização das pessoas, não é? Com um chapa 5, que é suposto beneficiar o desempenho, que não é questionado e que torna as pessoas, de certa forma, autênticas escravas na sua profissão. Fica aqui um abraço para o Marcos Chagas e a nossa admiração. Nunca tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente, digo-lhe pela rádio. Isso mesmo. Júlio, um beijinho, até amanhã.